sextas. Boa tarde a todos, a todas e a todos. Meu nome é Karina, eu sou bolsista do Projeto Quilombo Literário e hoje é mais uma sexta-feira que nos encontramos. Quilombo Literário é um projeto de partilha de contos pensado pelo professor Rodrigo com alguns estudantes no campus Carreiros e que chegou aqui para nós já em formato virtual por conta da pandemia Covid-2019, mas que está sendo um sucesso e um grande presente, eu acho que para mim e para muitas pessoas que participam com nós aqui. Eu posso te dizer, mãe Flávia, que esse encontro é uma cachaça, hein? Que a gente se vicia nesse encontro às sextas-feiras, às 18 horas. Que maravilha. Esse encontro funciona assim: o Rodrigo vai disponibilizar o conto ou texto, que geralmente é escrito por uma pessoa negra, aqui na tela. E aí nós vamos ler de acordo com a vontade de cada participante, ou uma frase, ou um parágrafo. E aí depois a nossa convidada vai estar se apresentando e vai estar falando para nós a respeito do texto ou do tema político que o texto vai apresentar. As nossas páginas são @Quilombo Literário no Instagram e Quilombo Literário no Facebook, para quem não nos acompanha ainda. E é isso, bem-vindas e um bom final de dia para nós. Obrigada. Não sei se o pessoal quer falar mais alguma coisa, o pessoal do projeto. Não, acho que é isso, né? Muito bem apresentados por ti sempre. Vou projetar aqui. Tá bem, vamos lá. Seguindo o mês da criança, né? Dos ERE, nós vamos ler duas historinhas daquele último livro que nós lemos na semana passada, para homenagear as crianças, já que essa sexta é a última sexta-feira do mês de outubro. O encontro com os orixás. Contam os mais novos que haviam 6 crianças que se chamavam Yara, João, Ivani, Isabelle, Giovana e Larissa. Elas saíram para brincar no quintal. Foram caminhando em direção ao pé de manga, cantando, dançavam e sorriam pelo caminho. De repente, se depararam com muita fumaça e começaram a correr. Foi aí que logo encontraram um búfalo grande e forte. Observando melhor, perceberam que a pele foi sumindo e embaixo dela foi surgindo uma mulher preta de cabelos vermelhos e crespos, muito bonita, que logo gritou: "Ei!" Essa era Yansan. Seguiram o caminho e, andando mais um pouco, avistaram um arco-íris no céu e de dentro o mato saiu uma cobra verde muito grande, serpenteando que piou. Iu! Quando olharam melhor, a cobra se transformando em um homem negro, robusto, com outras 2 cobras na mão. Esse era o Xumaré.
As crianças brincaram mais um pouco e decidiram correr em direção ao rio. Foi ali que encontraram Logum e Dé pescando. Ao avistar as crianças, ele fez um ruído de pássaros. Piu-piu! As crianças, muito felizes, correram mais um pouco e viram Oxum se banhando. Ela logo sussurrou um belo canto. Uhul! De repente, começou uma grande festa ao redor do rio e todos cantaram. Oromima, oromimauiu, oromimaiô, Iambano, Oviedo, Oromima, Oromimaiô, Oromimaiô, Iambabo, Oviedo. Assim, brincaram felizes durante todo o dia com os orixás. Um dia no terreiro Onzo Mucumbi. Contam os mais novos que as crianças do terreiro Onzo Mucumbi estavam brincando embaixo da árvore, brincavam de roda, de pega-pega, era uma alegria só. De repente olharam para cima e viram lá no topo da árvore um herê. Em coro, todas as crianças falaram: Eta herê! Então o herê desceu da árvore rapidamente, querendo brincar com todas as crianças. Queriam brincar de roda, de pega-pega, de tudo. E começaram a brincar e cantar assim. A sua vez. 2 é viajeiro, viaja no mar. 2 é viajeiro, viaja no mar. Olha, a barca virou. 2 quer nadar. Olha, a barca virou. 2 quer nadar. As crianças ficaram tão felizes em brincar e cantar que decidiram falar com o pai Paulo Sérgio que o herê estava lá. No caminho, quando estavam chegando na porta do barracão, avistaram de longe um índiozinho bem pequenininho, com muita alegria. Todos começaram a cantar. Três pedras dentro dessa aldeia. Uma é maior, outra é menor. A mais pequena que nos alumeia. Três pedras dentro dessa aldeia. Uma é maior, outra é menor. A mais pequena que nos alumeia. O teu microfone está fechado, mãe Flávia. Depois deste momento, entraram no barracão e, junto com o pai Paulo Sérgio, começaram a organizar uma grande festa. Foi neste momento que o boiadeiro chegou e todas as crianças ficaram muito felizes e cantaram para seu boiadeiro. Seu boiadeiro, por aqui choveu. Seu boiadeiro, por aqui choveu. Choveu porque a água rolou. Foi tanta água que meu boi nadou. Então começou o grande xirê, e cantando e dançando, todos os orixás participaram dessa grande festa no terreiro Onzo Mucumbi, na comunidade quilombola da Baixa da Ilha, em Cruz das Almas.
Ali os autores e autoras do livro, as crianças, que amor, né? Que graça. Que lindeza. Que lindeza. Que lindo. Hoje nós temos como convidada a Flávia, e eu gostaria que tu te apresentasse para nós, que nada melhor do que a gente falar da gente, né? Ótimo. E que tu falasse sobre esse mês das crianças, sobre as leituras. Por favor, tá contigo a palavra. Então, boa noite praticamente, né? Pedir licença, né, a Exu para conduzir essa comunicação, essa fala nesse momento, a bênção dele e de toda a ancestralidade, para que possa fluir essas palavras, né, que saem de mim. Bom, eu sou a Yalorixá e a Flávia do Ilê Axé Aloiá, sou a mãe do Vinícius, que é o Ogã do terreiro, sou mãe da Juliane, né, que é uma linda menina também, que é eu chamo ela de minha filósofa, né, e, enfim, bom, eu estou falando a partir do terreiro, né, e eu gostaria de começar a minha fala com essas histórias, com esses contos todos, que é maravilhoso, que me deixa muito feliz, né? Nós viemos de uma cultura que tem a sua oralidade, né? Mas a oralidade, a língua e a escrita, elas são paralelas, elas precisam, né? E nós aqui do terreiro, nós estamos com um projeto de uma biblioteca para podermos trazer essa importância da leitura, porque foi nos negado a nossa própria cultura, de uma certa forma, foi nos negado. Embora que o terreiro seja um espaço de resistência, e na sua oralidade manteve a resistência do conhecimento da cultura, dos valores civilizatórios, né, a gente não sabe muito ainda da quantidade, porque a África é um país de mais de 54 países, né? É um continente de mais de 54, né, países, e que traz uma gama de conhecimento, né? E a gente foi reduzido, né, a uma ideologia de vida, né? E que não temos muito o que falarmos de nós através das escritas, como a sociedade não nos conhece através da escrita, né? Nós não somos um povo só visível pela escrita, né? Mas sim pela oralidade. E só que nós temos as nossas escritas, né? Como eu falei, anda em paralelo. Então, eu tive a necessidade, senti essa necessidade, porque eu também já fui essa criança que não tive, não tinha um livro que falasse de mim, da minha história, não tive referências de escritores e escritoras negras, né? Então, eu acho essas crianças, assim, fazendo um papel de resgate ancestral, né? Porque essas leituras são resgate para mim ancestral. E essa minha preocupação fez com que visse, sendo de uma comunidade, eu digo, não gosto de falar a palavra comunidade em si, mas dentro de uma unidade tradicional, a carência das pessoas, dessas crianças e das pessoas não terem como adquirir um livro, né, para ter um conhecimento, para poder estudar. Então, a gente está fazendo, né, está construindo essa biblioteca, ela ainda está em construção ainda, né, porque ainda temos livros, mas ainda falta, né, mas as crianças jamais podem ser deixadas de fora, né, eu pensei muito nas crianças, né, e então isso mexeu muito comigo, essa fala de tarde, porque é um objetivo que eu tenho em minha vida desde o tempo que eu tinha um salão, né, um salão de beleza. Eu trabalhava com um cabelo, né, e era um cabelo daqui na cidade de Rio Grande.
afro, né? Porque eu lidava com quase 90%, eu podia dizer que quase, para não dizer 100%, porque iam, né, pessoas não brancas, não negras, né? Mas 90% era afro, né? Então, eu via, né, a necessidade da gente ter conhecimento, né, da nossa própria história. Eu tinha sede de conhecimento. E eu quero proporcionar isso dentro dessa unidade territorial, né, tradicional, que nós somos um povo que temos a nossa oralidade, né, e que temos as nossas escritas, e o que nós fizemos, o que nós somos, né, esse corpo que fala, esse corpo que pensa, esse corpo que tem toda essa construção de existência, embora que a sociedade nos nega a todo momento, ele tem a sua escrita, né? Então, isso, né? Eu quero trazer essa realidade para essa unidade tradicional, né? Então, eu acho de extrema importância, e isso moveu muito comigo, né? Ao ver esse trabalho de vocês, que eu gostaria desde já de parabenizá-los, né? Por estar nessa é um cachorrinho que está me tirando um pouco a atenção aqui. Estar com esse projeto eu acho muito importante, né? Trazer essas literaturas, trazer e falar dessa para toda criança, né? Principalmente a gente está falando do mês da criança, né? Eu incluo porque nós não temos uma visão, né? Individual, né? Nossa visão é coletiva, né? Então é circular. Então não interessa se a criança é branca ou preta, todas têm que estar inclusas no saber, né? Mas importa, e para mim é importante que essas crianças estejam num equilíbrio, né? Tanto quanto as crianças brancas, né? De conhecimento. Isso é nos negado. Então, eu estou sim investindo em pensadoras, escritores negros e negras, né? Dando prioridade, né? Então, isso para mim é fundamental, né? Aí, quando começa ali falar, hoje começou praticamente com o Oiá, né, com Yansan, a qual eu reverencio o meu orixá, saúdo a minha ancestralidade, essa rica mãe que é dona do meu ori, né, do meu Iledá. É isso, o Oiá é movimento, né? Eu comecei bem ali na parte do movimento, embora não sendo o mito que está se falando ali, não ser só dela, né? Mas eu começo bem ali em movimento. O Oiá é movimento, né? Então, que movimente esses saberes, né? Que eu digo para vocês aqui, que isso se expanda, né? Que a gente possa, junto, construir também literaturas que pense muito, que fale dessas crianças que não estão na visibilidade, que é a criança preta e negra, né? Que não tem essas histórias de uma forma, com um olhar mais, como é que eu vou dizer, de uma identidade mais mais afrocentrado, que venha da onde nós viemos, da África mãe, né? Quem somos, né? Quem somos nós? Né? O que vamos ser, né, daqui para frente, né? A pergunta é quem somos. Essas crianças têm que fazer essa pergunta, mas elas têm que ter identidade dessas pessoas que têm uma visão que fale de uma outra forma, que não seja tão ocidentalizado, né? E isso me preocupa muito, porque a nossa visão ela é muito colonialista, né? Mesmo nós, ainda negros, ainda estamos com uma visão ainda colonialista que tem que ser trabalhada, né? Então, eu me preocupo com todas essas questões, né? E acho assim, ó, que vocês estão fazendo um trabalho maravilhoso, maravilhoso mesmo, me encantei, né? Espero poder participar outras vezes, eu já recém estou chegando, mas já estou me convidando. Mas é isso, assim, não sei se tem alguma pergunta, não sei, talvez me esqueci de falar um pouco mais de mim também, não sei. A Elo escreveu que quer falar. Elo, hoje é o dia que ela tá de babá, ela disse. Todas as pessoas são sempre bem-vindas, vai ser sempre muito bem-vinda aqui. Eu estou com ele aqui, minha criança. Ai, que lindo. Mas fala, Elo. Estou encantada com os contos e com a fala dela. A tua fala, mãe, é maravilhosa. A criança, o adulto, uma pessoa na minha idade, já de meia idade, que escreve, se sente
empoderada, se sente livre, porque tira de dentro, que só uma criança, já desde a tenra idade, e se depois se ler, ser lida para os outros, a força que isso tem de se ver representado em um livro escrito por uma criança. Fascinante a tua fala, fascinante a leitura de crianças e falando dessa religião maravilhosa, né? Que é a nossa origem, a nossa identidade. Parabéns, maravilha. Axé. A senhora falou uma coisa muito importante, né? Que é a gente se ver, saber, se ouvir, né? Então, dizer que, como a gente tem, embora que o país nos transformou em religião, né, eu gostaria de pegar esse pontinho da sua fala e trazer que quanto é importante as pessoas nos verem como um país que tem uma história, tem uma forma civilizatória de ser, um povo civilizatório de ser, né? E o que a gente traz na oralidade, né? A nossa palavra, ela tem potência, poder, é o que a gente chama de axé dentro do terreiro. Por isso que tudo que a gente faz, ele é cantado, né? Por isso que todas as práticas de matriz africana, ela é o que as pessoas chamam de reza, né? Nós é cantado, nós cantamos, né? Ou seja, a gente põe para fora, a gente compartilha dessa voz, desse axé de fala, né? Que potencializa em outras pessoas, né? Porque isso é uma troca de axé, porque é o que sai de dentro, sai do teu íntimo, do teu ser, né? E assim as crianças ficam contagiadas. Imagina se elas verem histórias de si serem potencializadas, né, numa fala de axé, ser potencializada numa forma de se verem na sua própria história, saber de onde vieram, né? Saber como tudo realmente, com uma outra visão, menos ocidentalizada, tem um sentido mais identitário com essas crianças, que isso é um legado roubado, que é para as crianças e para nós, principalmente nós, adultos, estamos se dando de conta que nós somos essas crianças, ainda que somos sendo roubados pelo passado, né? E esse resgate é importante, porque não é só para a criança, porque quando a gente comemora a criança, agora 12, nós estamos comemorando toda a criança que é nós dentro de si, né, que mora em nós. Nós não deixamos de ser essa criança, por isso que a senhora vibra com o seu neto, né, porque nós somos essas crianças, né, eternamente essas crianças, e nós precisamos saber de nós, realmente de onde viemos, né, e então eu me preocupo muito não sou uma especialista, eu sou uma pessoa que me formo, leio, né, mas não tenho especialidade em literaturas, né, mas sei da necessidade de termos livros, né, e principalmente infantis, que fale de verdade do que realmente nós somos como um povo, porque embora que a gente está tendo essa oportunidade de termos esses livros a nosso alcance, mas a gente tem uma história mais autêntica a nós, né? E eu sinto essa necessidade de pensar um pouco mais, com um olhar mais centrado, um afro mais centrado, né? E eu sinto falta isso, às vezes, nas literaturas, mas hoje, graças a Deus, e ao Olorum, eu falo a Deus porque é assim que as pessoas entendem, né? Mas é bom que também nos entendam, porque Deus, para nós, é o Olorum, o Olodumare, né? Que a gente tem hoje, ou seja, graças à nossa ancestralidade que resistiu para que a gente estivesse aqui hoje discutindo isso tudo, falando isso tudo, resgatando isso tudo, né? Eu sempre digo que esse é o nosso papel de fazer isso pelos nossos que não puderam fazer, né? Meu avô, meu bisavô não teve essa oportunidade. Né? Então, nós estamos aqui hoje, nós temos essa oportunidade de irmos em busca dessa visibilidade e de darmos isso às nossas crianças, né? Para que eles possam saber realmente de onde saíram, né? De onde vieram, né? Não ficar nessa cultura que também só nos divide, né? Então, principalmente a criança preta, né? Ela é carente em todos esses sentidos, ela não tem uma identidade, e isso na literatura faz falta. Eu estava vendo e analisando essa leitura muito boa, maravilhosa leitura desse livro, eu fiquei lendo, mas também fiquei pensando, quando eu vejo, eu faço um paralelo, eu acho que é importante o folclore, ele tem a sua importância da sua existência,
ele tem todo, né, essa necessidade de existir. Mas aí eu fico pensando quem vai dirigir essa forma folclórica para essas crianças, com que visão de mundo vai passar essa professora, esse professor, né? Eu fico preocupada com isso, né? Porque, por exemplo, teve ali na parte do Ogum mesmo, a parte quando fala ali de Ogum, é o povo me dando tchau aqui ao mesmo tempo, eu estou conseguindo contornar tudo ao mesmo tempo. Quando ali diz, sei que foi escrito por crianças, a gente tem que entender, né, toda essa, mas aí é que me preocupa, essa criança ainda também vive em cima só do folclore, como entende, mas não de uma originalidade, porque quando a gente fala ali, né, que eu não lembro agora, se alguém puder me ajudar, mas ali fala, né, Ogum eu vou cantar porque eu nem sei falar, né, eu sei cantar, né, ali diz, Ogum é meu pai, né, Ogum é meu guia, Ogum é meu pai, vem na fé da Virgem Maria, né, ou seja, aí eu fiquei analisando aquilo, como que eu passo isso para minha criança do terreiro, que eu quero trabalhar com as crianças, mas como é que eu passo isso? Eu acho que eu acho que existe sempre, acho não, eu penso que há sempre secundarizando o orixá, sempre secundarizando a gente ainda, quem orienta e quem ajuda as crianças a pensar e a escrever, a gente entende que eu quero poder me expressar de uma forma melhor, né? Mas que eu consiga passar o que realmente eu quero dizer, para não quero fugir do foco, né? Mas eu acredito que, como que se o Ogum, né, ele pode vir na fé, como pode Ogum, né, ser sempre secundário, vir na fé, e ele não vir nunca como uma potência primordial primeira, né? E isso me preocupa nas literaturas. É como ver as colocações de Yansan, por exemplo, ser colocada de uma forma... a Yansan, ela não é lida como o próprio vento, como a senhora, como um vento que move. Ela é lida e explanada, muitas vezes, como, vamos supor, a menina que é briguenta, né? A menininha que está... Para poder mostrar Yansan, ela é sempre dirigida como uma forma sempre má, isso eu gostaria, que bom, porque eu não tenho como. Então, eu fico analisando esses textos, né, e vendo que os nossos orixás estão muito secundarizados com outras coisas, nunca estão em primeiro lugar, mas acho importante, isso faz parte da nossa história. Vai ter terreiros que vai cantar, vai permanecer, mas eu acho importante também a gente decolonizar um pouquinho, né, ajudar, né, principalmente as escolas, né, e os professores que estão se formando e que se abram para isso também, né. Então, eu acredito que eu talvez até trouxe um probleminha aí, talvez, que talvez não, né, não fosse pensado. Mas eu acho assim, ó, extremamente, a gente tem que respeitar a história, a gente tem que respeitar o processo da história, eu entendo tudo isso, eu acho que é de extrema importância, né. Mas também fico pensando, né, até quando a gente vai secundarizar. Eu quero que a criança negra saiba que o Ogum, ele é antes da Virgem Maria. Eu quero que ele tenha esse conhecimento. Eu quero que a criança ela entenda que ele não vem numa fé. Ele é a própria existência. O Ogum é a própria existência de força, de caminho. Ele é o próprio caminho. Ele não precisa vir na fé de Maria para poder... sabe, ser quem é, ouvir nos dar a bênção. Ele é a própria bênção no nosso próprio caminho, né? Então, eu fico pensando, assim, eu não tenho muito entendimento de literatura, mas eu acredito que tem que ter umas literaturas e tem que ter uma representatividade que quem vai trabalhar tem que ter esse conhecimento para fazer o contraponto, né? Porque
eu penso, né? Eu penso assim que tem que ter uma responsabilidade. Né? É isso. Não sei se eu passei do meu tempo, que eu vou falando, não me dando de conta. Não, tá bom, tá bem boa a tua fala mesmo. Né? Márcia, tu abriu a câmera, tu quer falar? Não, é que antes eu estava no telefone eu não conseguia abrir, porque eu estava assistindo a aula no Norte. Ah, tá. É que a aula ia terminar antes e não deu tempo. Muito bom. Eu conversando com a Flávia, a gente acertando os detalhes desse encontro, a nossa primeira ideia, né, do grupo foi fazer um encontro que falasse sobre o Halloween, que no Brasil ele é o feriado do Saci. E aí a Márcia fez uma análise maravilhosa. E se tu puder, Márcia, colocar para nós essa análise, assim, o que tu Flávia, pensa? Não? Ah, desculpa. Ela estava me entendendo. É que eu estava olhando para a Flávia e falando com a... Eu achei que ela ia passar para a Márcia. Ai. Sim. Se tu puder falar sobre essa análise que tu fez, que eu achei muito bonita e achei muito interessante também que a gente pensasse sobre isso. Sim, são essas coisas que eu fico pensando, né? Olha só, o Brasil, com essa magnitude de diversas coisas que existe, né, ao nosso favor para a gente comemorar, né, e nada contra a cultura dos outros, acho que ela tem que ser respeitada e valorizada. Como eu digo, a gente nunca pensa nada solto, nada, não querendo ser mais, nem, né, e nem menos, mas a gente tem coisas nossas, né, e as nossas datas estão na cultura do outro lá que não pertence a gente, né, mas eu também fico pensando, né, imagina, as pessoas hoje de terreiros, não os terreiros em si, mas os que se diz de matriz africana, né, as crianças, principalmente, fazendo trabalhos de Halloween, né, eu fico pensando, será que nós não temos nada nosso, né, para a gente comemorar, para a gente aprender conosco, comemorarmos as nossas vivências, né, e aí eu fico pensando, e aí traz... eu fico vendo, ela queria que eu falasse sobre, eu me perdi um pouquinho, sobre a questão também do Saci Pererê, não é? Que comemora-se agora, né? Então, é isso, eu estava querendo trazer à minha mente que era. Então, eu fico pensando, o nosso Saci foi tão transformado numa outra coisa que não ele, né? Para mim, se eu fosse hoje a criança, né? Eu ia ver o Saci, eu ia dizer que é Exu, para mim. Eu ia dizer que é Exu, né? Eu não diria que o Saci viesse dessa cultura como ele foi colocada. Eu conheço muito pouco, como eu digo, eu não tenho uma vivência, porque as minhas histórias eram no máximo a Cinderela, né? No meu tempo, era a Branca de Neve, nunca teve uma preta de neve, né? Porque neve nem preta é. Então, quer dizer que a história do Saci a gente sabe ali em cima, né? Então, eu fico pensando, analisando, né? Como que eu colocaria a história do Saci para essas crianças, né? Como eu colocaria a história do Halloween dentro de um terreiro, né? Então, eu fico pensando, quando eu analiso o Saci, eu vejo o Exu, a criança infantil, né, no meio da mata, né, de todo lugar ali, com aquele capzinho, né, aquela a espiral, a velocidade que eu vejo escreverem nos livros, aquilo ali é a velocidade, a dinâmica de Exu, né? Só que as pessoas não sabem. Quando a gente fala que Exu é dinâmico, ele é o primordial, ele é rápido, ninguém sabe, porque todo mundo só conhece Exu como o diabo, que foi criado pelos próprios cristãos, né? Enfim, né, pelo cristianismo, né? Então, as pessoas não conseguem fazer essa fala e nem ter essa leitura, porque não, é totalmente desconstruído tudo que vem da cultura negro, né, e africana, enfim. Então, eu acho que é importante a gente pensar assim, né, como que os terreiros, e como a gente vai trabalhar essas crianças dizendo que ele pertence só àquela cultura, mas como? Preto
provém só daquela cultura, como o preto pode ter essa visão? Claro, a gente entende que tem como é que a gente chama? Eu quero falar, assim, quero dizer, a cultura africana com a cultura indígena tem essa junção pelas vivências, né? Mas a gente sabe que tem muita coisa que foi roubado da própria originalidade. E, para mim, Saci Pererê, para mim, foi roubado um pouco aquela história. Roubado, para não dizer... não me atrevo a dizer, porque eu não conheço totalmente as literaturas. Né? Mas, falando a partir dentro de uma visão de terreiro, como que eu vou dizer para o meu... ensinar para o meu menino, para a minha menina, enfim, né, seja lá, a criança que for, dizer, ou para o adulto, dizer, não, apoiar o Saci Pererê é isso, né, que descrevem dele, né, o sapequinha, mas que sapequinha. Então, aquela coisa da inocência infantil, da brincadeira, da troca, de ser ardiloso, isso é Exu, que faz conosco mesmo, com a nossa própria criança interior, né. Então, eu fico vendo essas coisas, assim, e vejo que urge uma necessidade da gente ter pessoas que trabalham com a educação, seja na faculdade, seja na escola pública, principalmente, né? Porque eu acho que tudo começa lá do início, né? Ter esse entendimento, mas também se abrir para esse entendimento, porque eu vejo uma resistência tão grande, né? Para quem está ensinando, não quer saber, né? Fui várias vezes convidada para ir nas escolas fazer uma fala, e a fala, algumas professoras eram resistentes. Eu não tenho a formação acadêmica, mas é impossível que na fala eu não ia colocar aquilo que pensasse. Então, quer dizer, se comigo, que sou uma Elorixá, com uma certa idade, já vejo uma resistência, imagina com umas crianças indefesas que estão ali para ser construído um pensar, né? Construir uma forma de raciocínio, né? Então, essa resistência vem da escola. A escola é protagonista, eu digo, as professoras são protagonistas, né? Desses conhecimentos, desse saber dentro das escolas. E aí, se elas não se abrem, eu falo elas, desculpa, eu estou pecando, no geral, elas e, né, eles, enfim, né, todos, eu acho que precisam estar abertos para esse conhecimento, para essa troca, né, e é isso que essa intenção do terreiro, em abrir, né, tanto é que a gente, no projeto da gente, tá aí os livros, para quem precisar, para quem quiser pesquisar, pode vir, a gente ainda está organizando, não tem como dizer assim, vai ser agora a inauguração, não, mas é para quem, o professor que precisar trabalhar, a gente investiu, a gente ganhou participou dos eventos, ganhou uma verba da Lei Aldir Blanc, eu investi toda ela em livros, né? Então tá aí, é para ser aberto, tudo para nós é compartilhado, o saber não pode ficar contido num só, ele tem que ser, né, expandido. E o terreiro é isso, ele compartilha tudo, né? Isso mostra nas nossas festividades, né? Os nossos xirês, como falo ali, a literatura, né? Os nossos xirês são as festas, e tudo é compartilhado, desde o alimento, né? A nossa troca, a nossa fala, né? Então, e essa é a minha intenção, né? Compartilhar esse xirê de saberes, né? Tanto com o professor quanto o aluno que vier no terreiro, seja ele qual for a fé, né, e expandir esse xirê de conhecimento, né, que se torne uma festa, né, que a gente possa dividir esses saberes, né, que foram nos negados e que nem todo mundo tem dinheiro para comprar um livro, né, eu não tinha dinheiro para comprar livro, minha mãe não tinha dinheiro para comprar um livro para investir na minha educação, no máximo era aquilo que a escola dava, né, então me apegando nessas necessidades que eu trago na minha referência de pessoa, que eu quero transformar esse terreiro, né, nessa visão de mundo, porque eu acredito que nós somos um mundo de saberes e que muita coisa fica contido na gente, porque não temos pessoas que se abrem para poder entender o que realmente é um terreiro. Será que ele é só religião? Como todo mundo nos vê como uma religião? Será que a gente se resume num culto religioso? Nós temos nosso culto, é maravilhoso, respeitoso, né? Mas nós somos muito mais do que isso, né? Quando a gente canta esses pontos, né? Por exemplo, estava agora falando com uma moça aqui, a gente conversando, né?
A gente, quando canta, né? Queria me lembrar o ponto que a gente estava cantando, e eu disse para ela, né? Nós estamos tão circulares, tudo para nós é troca, né? Que ai, meu Deus. Aquele ponto. Eu vou falar em ponto porque eu não sei falar a frase do ponto, eu sei cantar o ponto, né? Pessoas de axé cantam, nós falamos cantando, né? Eram duas ventarolas que ventou no mar. Uma era Iansã, auê, auê, e a outra era Iemanjá, auê, auá. Então, aí eu analiso, aí ela disse, mas o que será que quer dizer esse ponto, mãe? E eu dizendo, esse ponto fala que nada é solto, né? Não existe a água sem o vento, nem vento sem a água. Então, ali mostra o Oiá e Iansã dialogando junto, nos mostrando isso, né? Esse ponto traz a gente para um raciocínio, né? Porque a água não se move sozinha, quem move é o vento. E quem é vento, né? O Oiá, né? E a gente precisa da água para tudo, né? Então, tudo é cíclico, o saber é cíclico, né? Então, tudo é uma troca, né? De aprendizado, e os orixás nos ensinam isso. E eu sei que eu estou falando a partir dos cantos de Umbanda, né? Dos povos bantos, né? Mas é isso, né? A gente tem muitos saberes, o terreiro tem esses saberes, né? E isso é desconhecido, até para contar, principalmente para as crianças, né? Como é que se aprende a ter a troca, a reciprocidade, né? Que a gente vê tanta individualização, as crianças brigando violentamente, é só violência. Isso é construído lá adiante, lá no início, né? Então a gente não coloca essas coisas. Claro que o terreiro coloca, ele explica, quem tem esses conhecimentos vai passar. Mas isso não é religião. Isso é para além da religião, né? Isso são as nossas literaturas vividas, né? É assim que eu entendo, né? Ali, minha literatura e as nossas próprias vivências, né? É isso. Me arrepiei aqui com esse ponto. Eu fiquei aqui pensando, eu não sei se alguém quer falar, desculpa. Quer falar, Mileide? Eu acho que o povo está caindo, porque eu não sei na cidade de vocês, mas aqui está um vento está piscando a luz. Aqui também está ventando. E ela colocou aqui. É Oiá. Quero ver, Oiá. Eu fiquei pensando aqui nas minhas leituras, né? Quando eu era criança, eu gostava muito de ler, então o que eu tinha para ler eram os gibis que os meus familiares ganhavam de algum lugar. E poucos, assim, né? Então, eles iam trabalhar na cidade, quando eles vinham, eles traziam revista, gibi, uns livrinhos de xerife, que eu nem me lembro como é que era o nome daquilo. E os livros da escola. E daí, quando ficou falando, assim, eu fiquei lembrando, assim, que eram os livros de português, né? De língua portuguesa, mas eu lia 1000 vezes, quando eu já sabia de cor as histórias. E eu cresci e vim para a cidade e fui nessa história do movimento negro, né, que o nosso aqui na minha cidade, em São Lourenço do Sul, nasce a partir da pastoral afro da Igreja Católica. E eu tinha 10 anos a primeira vez que eu fui numa missa afro. E já me apavorei com aquilo, porque aí estava o pessoal que a gente sabia que era do terreiro, mas que a gente tinha muito medo. Eu cresci com essa cultura do medo do terreiro. E cresci e vivi com isso. E quando eu decidi conhecer, o medo, ele morava em mim, porque eu não conhecia a minha história. Todas as coisas que eu tinha, eu fiquei pensando nisso que eu estava falando da biblioteca e da nossa história, enfim, porque eu tinha a oportunidade de ler, sim, mas não tinha nada escrito para mim. Não tinha nada contado da minha história, a não sei que os negros, do navio negreiro, enfim, bobajado. E que isso, como atrapalha no nosso crescimento, né? E quando a gente conhece minimamente, eu posso te dizer que eu conheço minimamente a religião de matriz africana, tu não consegue aproveitar o que vai além da religião, né? Tu não consegue aproveitar esses aprendizados, porque o medo, ele está morando em ti. Então, tu não consegue ver a beleza das coisas.
É muito, muito interessante esse teu projeto mesmo, assim. Porque por mais que a gente não seja, por mais que tu não seja católica, tu conhece a história do catolicismo. Por mais que tu não seja evangélico, entende? E a gente não tem essa oportunidade. E aí eu vou linkar aqui que na semana passada meu companheiro completou 50 anos e a Marielda, que é uma componente aqui do nosso grupo, que hoje está talentada lá com a função dela, e o companheiro vieram aqui para casa. E aí ele tava, que bonita essa tua panela de ferro, não sei o quê, bababá. E aí eu disse para ele, eu lavo a minha panela e eu passo um óleo, aí eu boto para secar e passo um óleo. Aí eu disse para ele, bom, eu aprendi que a gente passa sebo, né, de ovelha, mas claro, tu não vai ter sebo de ovelha para passar. E aí ele disse, mas sempre parece que queima. E aí eu disse para ele, olha, que eu saiba, tem que esquentar bem a panela antes de botar comida, que daí não pega, né? E aí ele disse, eu nunca tinha ouvido falar isso, a minha mãe nunca me falou isso. Eu disse, quem me ensinou isso foi a minha mãe de santo. E aí eu fiquei pensando muito nisso, porque a gente vai para uma aldeia, a gente observa, né? Observa muitas coisas legais que as gurias já falaram aqui em outros encontros, que as crianças comem tudo na mesma vasilha e que dividem tudo, e que as brincadeiras, que é uma das coisas que mais me chama a atenção, são puras. Me remete muito à minha infância, assim, porque as brincadeiras são puras. Se eles têm que ficar de olho fechado, ninguém abre o olho. Eles fecham os olhos, as crianças, e não abrem. E por mais que eles briguem, eles dividem tudo que eles vão comer. E que a gente também tem isso na nossa essência. E que a gente aprende isso no terreiro. Né? Essa questão de dividir e de aprender, de um passar o aprendizado para o outro, e aprende fazendo, né? No fazer, no alimento e tantas outras coisas, assim. O quanto é violento, né? Essa coisa de demonizar o terreiro. Então, parabéns pelo teu projeto e que seja um sucesso, que várias crianças possam aprender sobre si. Obrigada, agradeço a do pé. Esse é um dos projetos, né? A gente tem o Meninas de Oiá também, que a gente faz os seminários no terreiro. Né? Como eu disse, eu sempre tive essa sede de querer saber algo mais de mim, né? Porque eu sempre fui. Alguém perguntou, né? Acho que como é que como se descobriu? Acho que não sei se está me perguntando para mim, não sei se é isso ou se é outra coisa, não sei. Mas eu entendi assim, como é que eu me descobri dentro do meu próprio terreiro, né? Porque isso é muito importante. Eu, quando menina, eu tinha muitos questionamentos, né? E aí, como tu falou, né? A questão da demonização, né? Digo, meu Deus, eu falava com A, B, ou C, daqui a pouco vinha aquela pimentinha de, esse povo macumbeiro, esse povo. E eu sempre via aquela carga pesada que toda criança negra sofre, independente se é de terreiro ou não, mas sempre aquele peso eu chamo de racismo, eu não chamo de discriminação nem de preconceito. Para mim, tudo se resume em racismo. Eu sou bem direta e objetiva nessas questões. Para mim, isso é racismo internalizado em cada um. Nós somos construídos para ser esses racistas. Existe um projeto de aniquilação dos povos, né? Africanos, negros, né, enfim, indígenas, mas principalmente negros, né, isso há muito tempo, a gente encontra isso na carta do William Lynch, né, é um epistemicídio, alguém colocou é um epistemicídio mesmo da nossa história, né, é um apagão ideológico que já começa, né, desde dessas construções todas, que vem apagando cada vez mais. Quem fala em apagão é o professor Jairo, que a gente agradeço, né, a ancestralidade ter colocado ele muito na minha vida, porque ele foi um divisor de águas na minha vida, porque eu, como me tornei Maialorixá, de questionar muitas coisas, porque eu já me questionava como desde menina lá, quando eu via que todo mundo diabolizava aquilo que eu não via dentro do meu terreiro como diabólico. O que eu fazia? Como que beber uma água numa quartinha, de um jarro de barro, é diabólico? Desde quando isso? Onde é que tiraram isso? Né? Quando que para cantar para o vento é diabólico? O que tem de diabólico nisso? Né? Então,
é tudo isso que começaram a transformar. Quando a gente saudava Exu, meu Deus, quando começa a cantar para Exu, chega, né, a gente a respirar e sentir, transcender a sua força, porque se a gente existe e fala, por isso que eu pedi licença para ele primeiro, né, porque ele é o senhor da comunicação, tudo tem que passar por essa essência existencial que é Exu, primordial. E desde quando isso, e sentir isso é diabólico? Então, eu via isso tudo, e eu, toda a vida, não, nós não lidamos com o diabo, não é dessa forma, não é. A gente brigava com coisas que a gente não sabia nem brigar, porque a gente não conhecia também, embora sabendo que não era, conhecia a visão do terreiro, mas autoafirmar isso dentro de pessoas que às vezes até sabiam ler, por exemplo, tinha a história, como tu falou, a gente não sabia da nossa história, mas sabia da Ave Maria, do Pai Nosso, né, porque eu não cansei de ir à missa aos domingos, né, eu ia para o Batuque no sábado e domingo ia para a missa, né, porque isso aí a gente trazia desde dos tempos lá do colonizador, né, isso aí é resíduos que ainda temos até os dias de hoje. Não, eu não sou contra a existência, assim, das pessoas que frequentam o catolicismo na igreja. Acho que toda forma de fé, de crença, tem que ser respeitada. Mas o que eu recrimino é aquilo ali foi imposto para nós. E a igreja católica, ela é culpada disso. A gente tem que entender isso, que ela impôs isso para a gente. Né? Isso a sociedade, a gente vê aí, todo mundo fala numa educação laica, num Estado laico, o que a gente tem de laicidade, se nós não temos, se Exu para a gente, se a gente colocar numa porta, a gente bom, o próprio presidente tirou lá uma arte, né, que mostrava a arte negra, ele não conseguiu nem deixar num quadro, quanto mais colocar eu não digo uma imagem de Exu, mas um arquetipo de Exu dentro de uma porta, né, de qualquer instituição, enfim. Então, essas demonizações me levaram a ter vários questionamentos, e eu disse, meu Deus do céu, eu saía magoada de certos lugares, eu digo, meu Deus, como é que eu não vou ter voz, como é que eu não vou honrar minha ancestralidade, como é que eu cheguei aqui, se eu sou dessa cor, né, porque assim pensava eu tive que vir de alguma forma, e só que eu vejo hoje que as mentes das pessoas estão tão judiadas, tão sofridas, principalmente nós, que a gente já nem se questiona mais. A gente está esquecendo de que a gente até existe. E isso que me deixa dolorida, né? E me deixa impulsionada. A Flávia quer mostrar que o terreiro é uma escola. Não, não é uma escola. A Flávia hoje é uma mãe de santo de livro. Não, não sou uma mãe de santo de livro. Eu já sabia desses saberes, como tu falou, de passar, né? Tu colocou o exemplo da panela e passar a banha de porco, de ovelha, que se passa na panela. Nossos saberes vêm da gente, a gente não adquiriu ele com a literatura de agora. É que as pessoas não têm esse entendimento e nos julgam a partir disso, né? Então eu comecei eu tenho que honrar minha ancestralidade, quem sabe, aquela coisa de, eu chamo isso de chamado ancestral, que a gente tem, a gente não se dá conta muitas vezes, né? E eu aproveitei essa coisa de não aceitar, e eu digo não. Aí a minha avó dizia, tem que ter compromisso, tua vida um dia vai mudar. Eu, o quê? Vai mudar? Capaz. Não é, tu não vai ser só cabeleireira, né? Ela dizia de uma certa forma, não com as palavras que eu estou colocando, mas ela falava isso. Eu me preparei para ser uma cabeleireira, né? Embora por quê? Porque eu queria estar dentro do terreiro, mas eu também brigava com as questões que eu não aceitava, porque eu não aceitava como as pessoas vinham com essa visão de servidão para dentro do terreiro, né? Como se nós estivéssemos ali só para servir. Nós estamos ali para compartilhar, é diferente. E as pessoas às vezes não entendem isso. Por quê? Porque nos imaginam como a igreja católica, como o padre tem que estar lá, ouvindo. A gente tem que ouvir o outro para ser solidário, né? Tem que ouvir o outro para dar um acolhimento. Para isso a gente é chamada como a Iá, né? A Iá, a mãe, né? A mãe que acolhe, que recebe. Mas para aí, nós somos para além disso. E o país nos resumiu a essa religião de servidão, que para mim transformaram a escravidão, né, de uma outra forma, só modificaram, para mim ainda continua a forma de escravidão. Tanto é que as pessoas dizem assim, agora no teu terreiro a gente só vê tu falar em live, só vê tu falar em livro, só vê... Quer dizer, o que vocês querem?
Vocês não querem o conhecimento? A mente, ela precisa do conhecimento. O orixá, ele te dá o conhecimento. Nós é que foi negado isso pela existência, pela escravidão, né? Então, o terreiro, ele é mais do que isso. E então, eu sempre briguei. E aí, eu sempre disse, né? Não, eu quero honrar a minha ancestralidade, né? Trazendo um retorno de conhecimento diferente. E eu fui, né? E aí, quando a gente conheceu, tive a oportunidade de conhecer, eu digo quando, porque foi eu e meu marido, né? Fui convidada para assistir uma aula do professor Jairo, e eu não tinha, como não tenho, né? Hoje não tinha escolaridade para entrar naquele curso, era para os universitários e para os professores universitários, E eu não tinha, eu tinha 6ª série, como tenho, né? Incompleta. E aí ele disse, bom, então eu vou te deixar como ouvinte, né? E eu fiquei. E nesse projeto que veio o professor Jairo, eram para 60 pessoas. E essas 60 pessoas restaram só 8. E eu e meu marido somos um desses 8, né? Sem escolaridade, sem nada. Então, ou seja, a gente se permitiu ouvir, a gente se permitiu aprender, né? Então, por isso que eu digo que é um divisor de água, porque me ajudou naquela luta, naquela batalha, de não ver o terreiro resumido como um espaço reduzido e marginalizado na boca de muitos, né? Que é um lugar diabolizado, né? E isso, eu dizer não e reafirmar de outra forma, né? É que me impulsiona cada vez mais, né? A mostrar que não é isso mesmo, porque eu sei que não é, mas pessoas não sabem. Eu vivenciei uma história dentro de um terreiro que era original. O espaço de terreiro era a comunidade, a vivência daquelas pessoas que tinham a sua forma de crer, de ver a vida, não é fé, né, mas de existir, né, dentro daquele terreiro, com as suas práticas religiosas, mas não a partir de religião, porque não é uma questão de ali ter fé, é questão de vivência, né? Então, por isso que eu digo que ele é um divisor, e ele me ajudou muito, né? E esses questionamentos que eu fazia lá, quando menina, aí eu comecei a perceber. E aí, um belo dia, dentro do salão de beleza, veio o dia que eu tive que parar mesmo, né? Eu tive um problema de saúde, e a Sam me trouxe para casa, como disse, né? Um dia tu vai vir para casa, porque tu tem que cuidar não só da cabeça externa, como da cabeça interior, né? Eu já tinha esse cuidado, porque ao longo do tempo eu fui vendo que eu tentava fugir um pouquinho da responsabilidade de uma IA, não do terreiro, mas da responsabilidade de estar à frente de uma casa, de uma liderança, né? Mas eu fugi um pouquinho, né? E aí, como o IA a gente é muito ativa, filhas de Oiá somos muito ativas, a gente quer trabalhar, né? A gente quer fazer tudo ao mesmo tempo, né? E aquilo vinha, né? Não, tu vai cuidar da cabeça externa, mas também tu vai cuidar da cabeça, que é a cabeça externa, a gente chama Ori Odé, né? E a cabeça de dentro, Ori Inu. Então, eu comecei a ver que eu comecei a, sabe, ter problema de saúde, aquela coisa toda, e vim. O Iá me trouxe mesmo para casa, né? Para me poder cuidar dos filhos, que eu tinha filhos já, mas eu não tinha. O terreiro requer tempo. E aí vim para dentro de um terreiro, né? Abandonei um pouco o salão, praticamente abandonei o salão, né? E vim cuidar dessa cabeça interna, que para mim não é só dos meus filhos que fazem parte do terreiro fisicamente, né? E biologicamente, espiritual também, né? É para além disso, porque os filhos cuidar da cabeça é isso, eu me interessar por essas saberes originários africanos, né? E repassar, isso é cuidar da cabeça interna. E essa responsabilidade que eu me sinto como qualquer IA que tem, né, que tem cuidado com as suas crias, ou IA é mãe, né, que tem com as suas crias, uma mãe tem cuidado. É isso. Eu acho que eu não sei se eu estou passando tempo, vocês podem me chamar atenção, né? Não está passando, está lindo. Tá todo mundo aqui prestando atenção. E outra coisa que eu falo, assim, né, a questão, hoje eu vejo essa questão da biblioteca, né, alguém falou que não, eu falei também que não tinha dinheiro para comprar livros, nem era, isso não era
na nossa casa, era só os temas que chegavam da escola mesmo, né? Não era a nossa realidade. Eu lembro que a minha tia, a minha mãe também trabalhava, era faxineira, e a minha tia também, e ela ganhou dos patrões uma coleção de livros que era da psicologia infantil. Olha só, nós falando aqui, né? Era da psicologia infantil. E aí eu vi aqueles livros e eu sabia pouco na época ler, mas comecei a ler. E eu disse, quando eu crescer, eu vou ser uma psicóloga. Então, esse é o meu desejo, de ser psicóloga, né? E hoje eu sou, de uma certa forma, não de formação, não tenho formação, mas a gente é uma psicóloga dentro do terreiro, né? A gente é uma médica, a gente é tudo disso dentro de um terreiro, né? E então, eu lembro que isso tudo me ajudou, né? Então, quanto é importante ter... eu tive essa oportunidade, né? De ter aqueles livros que me ajudaram a pensar numa profissão. Agora, como que as nossas crianças têm o que elas têm de oportunidade, né? Então, por isso que eu acho importante, assim, a escola, que tem mais acesso a essas crianças até do que nós, né, em sua maioria, se abrir para um novo saber, né? Tem um pensador, Amadou Amapatembá, que ele fala assim, né, que para a gente entender o outro, a gente tem que se despir de si, né? Então, acho que é isso que está faltando, né? Se despir um pouco do que a gente acha que eu que sei, eu que estou certa, essa é a visão melhor do mundo, né? E começando pelos formadores, né, dessas crianças, né? Todos nós, mas principalmente quem lida com a educação. Acho muito importante isso. Olha só, que alguém quer falar alguma coisa? Tem algum questionamento? Bom, a gente vai se encaminhando para o final, né? Porque vai dar as despedidas, e aí provavelmente já serão 7h30. Eu quero te agradecer muito e agradecer o universo, né? Porque foi uma luta para a gente se encontrar, mas valeu a pena a gente estar aqui nesse momento de muito aprendizado contigo. E te convidar para participar, se tu quiser, a gente já pode te colocar no grupo. E, qual foi o divisor de águas na sua vida? Última pergunta. Qual foi meu divisor de águas? Mas em que sentido esse divisor? O professor Jairo, eu citei ele como um divisor de águas, né? Mas em que sentido mais essa pessoa está me perguntando? Quem me perguntou? Eu não sei quem é que perguntou para esse Rosemary. Porque eu também fiquei pensando assim, que eu queria te perguntar. Sim. É a Rosemary. Rosemary, tu quer especificar um pouquinho melhor a tua pergunta? Boa noite, colegas, companheiros de roda. Não, eu só queria perguntar assim, eu fico pensando, você falou várias vezes da formação, né? Que você não tem a formação, mas tem gente que tem a formação, mas não tem a formação. Então eu fiquei pensando, o que constitui, né, essa mulher tão poderosa, tão corajosa, que olha para as crianças, né? Essas crianças que são tantas vezes invisibilizadas. Então, o que foi que fez você olhar de diferente? Qual foi o ponto da sua vida? Eu vi o salão. Um dia você chegou no salão, foi a sua avó também, né? Que a sua avó disse que você não ficaria toda a vida ali. Então, acho que você ouviu várias pessoas ao longo da sua vida. Mas o que você considera que foi assim, algo foi o diferencial mesmo, assim? O professor Jairo, a sua avó, sim. o seu olhar crítico sobre a vida também, né? Você não aceitava tudo que vinha. Uhum. Então, é tanta coisa que me passa na cabeça com essa pergunta, que eu também fico me perguntando para mim, né? O que foi meus divisores de água? Eu falo que é a partir do respeito à vida e à valorização, principalmente da mulher. Para mim é de extrema importância, porque eu sempre digo que nós somos a mola do mundo, né? E tudo ficou muito nas nossas costas, como ainda fica, porque não é a realidade das minhas antepassadas, da minha mãe, da minha avó, de todas as nossas mães, de todas as nossas vós, né?
Então, para mim, foi a resistência da mulher, de ter que estar sempre se reafirmando para a sua existência, e além de existir. Para mim, foi isso, né? Eu trago hoje até uma palavra que hoje é muito falada, né, da matripotência, né? Eu acho que é tão importante citar porque é isso, é nos nutrir, é senso de valorização, de respeito, porque é isso que a gente aprendeu, embora com muitas lágrimas, com muitas dores, a gente sempre aprendeu a resistir, mas não falo numa resistência só, mas de existir de fato, com todos esses percalços, né, que tem na vida. E então, para mim, o divisor de águas são as minhas ancestrais mesmo, são as minhas células anteriores que vivem aqui, porque essa minha fala não é minha, né, como a gente fala, é de todas nós e de todas as nossas que não puderam ter voz, né. Então, isso, sabe, dentro de mim é de extrema importância que eu coloque isso para fora e que vivencie isso, porque a mulher é o princípio ativo. Quando a gente... Eu vou só me estender um minutinho. Quando a gente, por exemplo, fala em nossas iabás, todas as nossas orixás femininos, que a gente entende por feminino, nós estamos falando dessa essência, e é isso. E quando eu falo da mulher, da existência de cada iabá, Oxum nos ensina, Oxum é o princípio de vida, está contido no orixá Oxum, que é como o corpo, a água, né? E pois quando eu falo de existência, é de um todo, é de um corpo, né? É de uma mente pensante, né? Então, Oxum, ela vive dentro da gente como qualquer outro orixá, né? Então, nosso corpo é mais de 70% d'água, né? Então, aí é Oxum. Oxum não é uma mulher cheia de ouro, como as pessoas pensam, né? Que adora ouro. Ela é para além disso. Eu chamo ela e as outras iabás, né? Como as melhores pedagogas que tem na vida, né? Que elas exigem. Tem um mito de Oxum que diz, né? Que ela prefere primeiro se banhar, se limpar, se enfeitar, pôr as suas joias, né? Para depois atender e ver o que o filho está querendo. Ou seja, ela não está secundarizando, não está deixando de não dar bola porque o filho precisa, está deixando que o filho aprenda a andar sozinho. Desconstruir esse mito que tem, que é sempre de uma outra olhar, né? Assim é o Oiá, né? O Oiá é conhecida como a mãe dos 9 filhos, né? Ah, Oiá abandonou. Ai, mas como é que eu vou acreditar em Oiá se Oiá abandonou seus filhos, né? Né? Imagina, Oiá apenas estava dando liberdade, né, deles crescerem, saberem andarem sozinhos, porque todo mundo tem que continuar na vida, de alguma forma. Isso não é abandono, isso é ensinar, né? Então, ali Oiá dizia, quando precisar de mim, é só bater os chifres um no outro, né? Que até no livro fala do búfalo, né? Que é onde Oiá veste a pele de búfalo, né? Que se transforma, essa linda mulher se transforma no búfalo. Né? Então, ela não deixa os seus filhos, né? Ela é esse búfalo que ela precisa sair para a batalha, para guerrear por uma vida. Todas nós temos Oiá nas nossas vidas. Todo mundo sai para uma batalha todos os dias. Toda mulher tem Oiá na sua ação todos os dias. Então, como eu digo, todo mundo tem Iemanjá, né? Todo mundo tem um pensamento. O que é que rege esse pensamento, a Senhora das Cabeças? É Iemanjá. Então, esses orixás, elas vivem em nós. É isso que eu digo, que essas são as nossas literaturas, entende? E, claro, quando eu falo da formação, é dessa questão da formação acadêmica. Eu não tenho essa formação acadêmica. Claro, eu acho que todo o saber é importante, né? Eu sempre trago isso porque eu acho que para reafirmar, sim, que o terreiro tem esse conhecimento, independente de ter uma formação acadêmica, né? E que isso é muito importante. E também dizer que, para mim, eu falo a fala também uma frase que a Catiúcia Ribeiro, que é uma filósofa, né? Ela traz, né? Que o futuro é ancestral, né? E o futuro é ancestral, né? E aí, quando a gente fala de criança, que eu me preocupo com criança, não tem como não, porque não existe um passado sem futuro. Não existe um futuro sem passado e vice-versa. Então, não existe um velho sem o novo, não existe o novo sem o velho. Tudo se dialoga, né? Então, para mim, é pensar
de uma forma da vida, da existência da vida, de responsabilidade de vida, né? Mas como é que tenhamos essa vida, né? Como é que vamos viver nessa vida, né? Perante esses causos todos que está aí, né? Nos negando ainda a esse racismo sendo violento, né? A não aceitação na educação, isso é primordial. Por isso que eu aceito, sim, fazer parte dos grupos. Claro, às vezes meu tempo não tem como eu me comprometer muito, porque tem outros, né? Outros compromissos, o meu tempo às vezes é controlado, mas a gente tem que estar nesses espaços, né? Porque é importante. Eu agradeço, sim, pela oportunidade de estar aqui falando, e agradeço toda a ancestralidade de vocês, né? Que unificaram para que formasse esse grupo, né? E que ele se potencialize, né? Porque isso para mim é matripotência, né? É cuidar um do outro, é cuidar dessa criança, que para mim ela é eterna entre nós, né? É isso, eu não sei se eu consegui responder, mas acho que é alguma coisa que eu lembrei, porque eu não consigo anotar, eu consigo falar qual que me vem à mente mesmo. Maravilhosa resposta. Agora, Goiás. eu não queria falar, né? Mas eu sou obrigada a dar os parabéns primeiro, né? Porque assim, eu estou impactada com cada fala da senhora, pedir a bênção. Axé, Abençoe meus mais velhos que estejam na roda. Meu nome é Milene, eu também sou de terreiro, né? Sou candomblessista, tenho 10 anos de iniciada. E tudo que a senhora falou aí é justamente a minha luta no meu terreiro e na minha vida atualmente, né? É para trazer para dentro, não só do terreiro, mas da minha vida, tudo isso que a senhora acabou de dizer, porque não é uma questão só de axé, é uma questão de resgate da nossa humanidade, da nossa integridade, né? Estamos falando de nós, do nosso pertencimento ancestral, né? Para além do nosso fazer de axé, né? Então, eu estou, assim, maravilhada com as falas da senhora, porque eu também estou nessa luta de levar um projeto para o Ilê, ao qual faço parte, né? Minha mãe, eu falei aí no chat, minha mãe, ela é Ialorixá, né? E a Lúcia, de Oiá, né? Ninguém segura uma mulher de Oiá. E ela sempre teve, ela como a senhora também não tem a formação acadêmica, mas tem a formação para a vida, que para mim é a que vale, é a que é mais importante, né? E assim, eu junto com a minha mãe e as minhas mais velhas da casa e tal, a gente está tentando não, estamos levando o projeto, né? E nesse projeto a gente está fazendo uma biblioteca também. Então, com nossos recursos próprios, que a gente sabe que a gente não tem ajuda mesmo, porque faz parte do projeto não unificar nosso povo, quanto mais longe da nossa integridade ancestral para eles, melhor, né? Então, somos nós por nós. E aí é o que eu estou fazendo, né? A gente está ganhando recursos por conta própria, mas também não reclamo, porque eu prefiro assim do que ficar devendo favores, né? E depois esses favores que nos chegam, para nós sai caro, como sempre foi para o nosso povo, né? Então, é aos pouquinhos mesmo, e devagarzinho a gente vai construindo esse grande xirê, como a senhora falou, essa grande roda vai aumentando, e nosso povo vai chegando, e vai ficando uma coisa linda, e nosso povo vai acordando, né? Porque a nossa intenção é essa, é acordar, de povo preto, né? Obrigada a todos que estão aí na roda, obrigada, senhora incrível, maravilhosa. Obrigada, Milene. Milene, obrigada. Milene, um abraço à sua mãe, uma troca de axé, viu? Que vocês consigam potencializar tudo isso, né? Eu acho de extrema importância dizer isso, que a gente não tem recurso mesmo, né? Eu só aceitei, né? Porque esse país foi feito com o nosso sangue, né? Então, eles nos devem muito, né? Por mais que estejam na faculdade aberta a questão das cotas, mas não dão conta e nunca vai ser impagável, né? Então, eu aceitei essa ajuda da Lei Blanc, mas a gente sabe que é com o nosso recurso mesmo, que é pouco, porque senão a gente não consegue, porque tudo, consegue sim, mas é tudo com muita luta, né?
Então, eu espero urgentemente que vocês consigam, que o Oiá movimente isso rapidamente, para que a gente consiga movimentar mais os nossos. Nós estamos aí para um resgate ancestral. É isso que eu acredito, né? Axé. Eu também, mãe. Muito obrigada, viu? Obrigada mesmo. Agradecer a outra moça também Obrigada que falou comigo anterior, né? Que eu não acho que eu não consegui captar o nome na hora que estava falando. Mas o meu abraço, eu achei gratidão a todos vocês pela existência de cada um. Mais alguma pergunta? A cozinheira. Que a gratidão é nossa. Gente, passa rápido, né? Mesmo. Muito obrigada, mãe Flávia. Agora eu não vou mais errar o teu nome. Mesmo, assim, eu acho que foi uma conversa leve, foi um momento de muito aprendizado, de troca, e tranquilo, assim, né? De uma leveza, essa voz. Então, é isso, gente. Uma boa noite a todos e a todas. Se tu quiser fazer as considerações finais, a gente agradece. Bom, é dizer que gratidão, né? Eu não sei se alguém ia falar. Não? Gratidão, mais uma vez, pela existência de cada um, por, né, me permitir fazer parte desse ciclo, né? E pedir que os orixás abençoem a cada um de vocês, os orixás, Inquice e Voduns, né? Que abençoe, né, com suas vidas, suas famílias, que possamos fazer a grande teia, né? Para que a gente possa fazer o nosso papel, né? Quer dizer, pelo menos o mínimo, né? Mas fazer o nosso papel aqui de humanidade, né? Porque é isso, e deixar claro que chegue a essas pessoas, né? Que não nos enxerguem como religião, né? Eu bato muito nessa tecla, e ultimamente, porque eu acredito que as pessoas têm que nos conhecer para poder saber como vai nos olhar, né? E para corrigir esse racismo, principalmente, que é um dever que a branquitude tem, né, para conosco todos, né? E essas são as considerações finais que eu faço. Eu trago isso porque é importante que o terreiro e esse povo preto seja visto de forma diferente, além da religião, não me desfazendo da fé de ninguém, mas para além. Eu acho que começa a melhorar o racismo a partir daí, quando se abre para nos ver como um povo que existiu e fez toda essa terra aqui, né? Porque todo mundo da BEB desce, os que estão, né, não digo na visibilidade só, né, mas que estão numa condição bem melhor, para reduzir um pouco a minha fala, agradeço as mãos de obra, os nossos saberes, todos que que fez essa terra, esse país aqui, junto com os povos originários da terra, né? Então, é isso, agradecer mesmo, que a ancestralidade abençoe a todos, expanda saúde, felicidade para todos, principalmente as nossas crianças, né, que são o nosso futuro, né, e que cuide dos nossos mais velhos também, porque a biblioteca maior é os nossos mais velhos, né, e cada biblioteca que se vai se perde muito, né, e é valorizar os mais velhos, né, é isso, e que essa bênção ancestral cubra todos com bênção de luz, paz, amor, saúde, o pão de cada dia que é tão difícil, e que a gente coloque fora Bolsonaro. Isso que eu peço para ontem. Que esse vento de Oiá, que traga felicidade para vocês, prosperidade para toda a humanidade, nos livre dessa pandemia, né? E que expulse Bolsonaro desse trono. E que nós conseguimos eleger nossos também, né, gente? Não estou me candidatando, não é isso, mas conseguimos colocar o nosso povo também, para que a gente também tenha representatividade, para que lute também por essas pautas que a gente precisa. Desculpa abusar um pouquinho do tempo. Capaz, o tempo aqui é nosso. Então tá, gente. Aqui o tempo é nosso, é tudo nosso. Sim. Fora Bolsonaro, e gratidão por essa noite. Beijo, boa noite. Um beijo, boa noite. E a foto, o Rodrigo tirasse? Quem sabe a gente abre as câmeras. O Rodrigo acho que caiu, hein, gente? Ele tá aí? Ele não tá, né? Marcinha, que bom te ver. Que bom ver todos, mas que bom te ver. Não, bom te ver também, tá com saudade, já te ouvi. Muito bom.
Legal. O Rodrigo caiu, gente. Ele falou que Oi, Pelotas desculpa, tá eu tô bem... aqui, só que eu tava me distraindo com meu filho. Ah, tá. Não podia falar na hora. Tá. Eu não Querem sei fazer o print? Isso. Abram Vamos. aí as câmeras, gurias. Vamos lá. Vem descabelada mesmo, Mileide. O que importa é a presença. Vamos lá, então. 1, 2, 3 e... Foi. Estou aqui. É a tua primeira vez, Mileide? Com vocês, sim.